marginais, porque senão a pessoa, ela pensa assim, se não for para ser perfeito, eu não vou fazer. Se não for tudo de uma vez, Não, né? não, isso você vai fazer gradativo. Como é que você muda um hábito? É um pouquinho de cada vez. Todo mundo se inscreve na academia no começo do ano, a pessoa não faz atividade física, ela fala assim, eu vou tirar 1 hora por dia para a academia. Mentira, você vai fazer isso 30 dias. Se você falasse assim, eu vou fazer 10 minutos de ginástica todo dia, você conseguiria. Em casa, talvez. Isso, né? e o que interessa é a consistência. Então você vai fazendo 10, 10, 10, um dia você faz 15, 15, 15. Porque com a mesma força de vontade você fazia 10, agora você consegue fazer 15. Porque a força de vontade ela é um recurso escasso. Ela não é como se fosse um músculo que cansa. Por que você come à noite quando chega em casa? Porque a pessoa gastou toda a força de vontade dela para resolver todos os problemas durante o dia. Quando ela chega à noite, ela não tem força de vontade disponível para segurar o apetite dela. Aí ela vai descontar no carboidrato, vai Exatamente. estragar a dieta dela. Não Faz todo sentido. Não se muda hábito com motivação. Vocês entenderam? Diga não à motivação. Eu vou te explicar por quê. Você falou uma coisa muito polêmica, inclusive. Polêmica. Momento polêmico do podcast. Isso, aqui. é isso mesmo. Como é que não se muda o hábito com por motivação? motivação? Não. Porque a motivação ela depende do seu estado emocional. Então você, para ficar motivado para fazer ginástica, você põe rock balboa, não é isso? É isso. Acelerar o ritmo. E o dia que você não quer nem colocar rock balboa, acabou. Então o que acontece? Um hábito, você quer que a vontade de ir para a academia vire um hábito, não é isso? Certo. Um hábito, ele não tem emoção nenhuma. Você não tem nenhuma emoção em escovar seus dentes, tem? Nenhuma. Pergunta pro camarada que é um corredor todo dia de manhã se ele tem emoção para ir correr. Nenhuma. Não que termina a corrida, ele sente muito bem. Mas ele não tem emoção. O problema da motivação é qual? Como ela depende do estado emocional, então vamos supor, aqui está o seu hábito, né? Tem um comportamento que você quer que vire um hábito. Ele vai subindo, né? Proporcionar uma motivação. Do lado de cá está a motivação. Ela depende da emoção. O hábito, à medida que vai sendo criado, a emoção vai diminuindo. Então você percebe, quando a emoção diminui, você para de fazer. É aquela delícia do começo, né? Isto. Então o hábito, como ele é sem emoção, na hora que a emoção acaba, você para de insistir naquele comportamento antes dele virar um hábito. Então o segredo é administrar a força de vontade. É um passo de cada vez. Doutor, faz todo sentido. Um pouquinho. Minha namorada, Patrícia, Sim. Ela vai na academia todos os dias. E ainda que ela não tenha tempo para malhar, ela vai na academia. Isso. Porque ela descobriu que para ela, Isso. o grande fator que desmotiva ela a ir na academia é o ir na academia. Exatamente. E não fazer o exercício físico. Exatamente. Então, mesmo que ela não malhe, ela vai à academia para não quebrar esse hábito. Isso. Então, a Patrícia descobriu o que eu chamo de ponto de transição. O que te desanima é o seguinte, se você pensar, eu vou fazer uma atividade física. O ponto de transição, você chega em casa, ali tem um período assim, de poucos minutos, se você sentar no sofá, acabou. Você não vai. Né? Então, por exemplo, eu sou um corredor, o meu ponto de transição é calçar o tênis. Se eu calçar o tênis, eu tenho que ir. Mesmo que você vá e não tenha energia para fazer 1 hora de atividade física, mas você tem faz que ir. 15. Mas é o ponto de transição. Então a gente tem que ficar atento aos pontos de transição. Aos gatilhos. Aos né? gatilhos. Exatamente. O ponto de transição é um gatilho. Mas na verdade, geralmente é um gatilho para você ficar quieto, não é para você ir fazer atividade física, né? Para você sentar no sofá. Então o hábito é você fazer um pouquinho todo dia. Quando eu digo um pouquinho, vamos supor que você queira aprender a meditar. Aham. Você faz 2 minutos. O que pra mim é dificílimo. 2 Meu cérebro minutos. não para um segundo. 2 minutos. Você faz 2 minutos. 1 minuto. A pessoa faz pouco. Mas eu falo assim, a pessoa fala pra mim assim, é pouco. Eu falo assim, mas é isso mesmo, eu quero que você tenha vergonha de não fazer. Vergonha. Porque se você fala 1 hora de atividade física, você não tem vergonha de falar pra mim que você não faz. Agora, se eu te falar, não, eu só quero que você anda 10 minutos. Você tem vergonha de falar pra mim que você não é capaz de andar 10 minutos. Porque 10 minutos você anda aqui, ó, né? É fato. É como se fosse um alongamento, né? É isso. Eu começo, tô travado, não chego a ponto nenhum, mas se eu continuo todos os dias, de repente eu tô flexível. Isso. Então é a consistência, isso é que faz a diferença. Então, mesmo que você faça um pouquinho, você tem de fazer de maneira consistente. E é mais ou menos isso, doutor, que é o conceito de vida integral? Saúde integrativa? Você vai fazer isso que eu estou propondo nas dimensões que eu te falei, né? Então, dimensão física. Sono, atividade física, alimentação. Uhum. Você pode melhorar 5%, 2% em todas essas dimensões. Nós caminhamos para a segunda dimensão, que são as emoções. Primeiro você tem que ser capaz de identificar a emoção que você está sentindo. Nós temos 5 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, medo, raiva e aversão ou nojo. São 5, como você viu no Divertidamente, aquele desenho animado. Doutor, você vai ter que deixar uma postagem lá nas suas redes sociais falando algum desses pontos aí, por exemplo. Sim. Por exemplo, 5 emoções para mim é novidade, essas 5. São as 5 São emoções claras básicas. assim para mim, mas são óbvias, mas eu não tinha conhecimento. São igual as cores básicas.
Todas as outras cores nascem. Temos 1 milhão de cores, né? Nasce de vermelho, como é que é? Vermelho, verde, acho que é vermelho, amarelo. verde e amarelo, não é isso? Nasce de vermelho, verde e amarelo. Elas vão se misturando, tem todas as cores. As emoções são as mesmas. Tem 5 básicas, igualzinho. Desta mistura nasce milhares de emoções. Aí você estava falando das 5 emoções, né? Você falou das 3 da saúde, né? Então, dos 3 pilares, Sono. né? Físico, então, sono, atividade física e alimentação. Uhum. E você tem, na gestão das emoções, você tem as 5 emoções básicas, só para ficar atento, você tem uma emoção agradável, que é a alegria, e tem a tristeza, medo, raiva e nojo, que Caramba! são desagradáveis. Então, para ser feliz, você tem que fazer um certo esforço. A gente tende, então, para o resto todo? Porque as emoções negativas são muito importantes para a nossa sobrevivência. Por exemplo, as emoções mais primitivas é o medo e a raiva. Claro. A gente sobreviveu. Acua um gato num canto de uma parede pra você ver. Ele vai pra cima de você. Isso. Ele transforma o medo numa raiva. Então, o medo e a raiva são emoções com muita energia para você sobreviver. Lá no meio da savana africana, eu costumo dizer o seguinte: o Homo sapiens que estava lá, né, o homem ou a mulher, que olhou no horizonte, viu uma poeira levantando. O que fugiu logo somos nós, sobreviveu. O que ficou para conferir se era um bicho foi comido. Então faz todo sentido. Então nós somos ativados por medo e raiva. Doutor, mas assim, o que eu pude perceber nessa conversa que a gente está tendo é que nós somos muito primitivos ainda. O nosso cérebro é muito primitivo. Sim. Apesar do domínio das emoções, quer dizer, domínio das emoções eu vou colocar entre aspas, né? Porque a gente tem questões que a gente passa pela vida que criam traumas, gatilhos novos, né? Eu falo alguma coisa assim porque eu faço terapia tem algum tempo, então eu escuto um conceito aqui e outro ali, né? Mas o que eu pude perceber é que a gente é realmente um primata, o nosso cérebro é primitivo assim mesmo? Ou eu estou entendendo tudo errado? O nosso cérebro moderno, ele tem somente 600 mil anos. 600 mil anos, mas é muita coisa. Mas o cérebro primitivo tem 500 milhões de anos. Ah, sim. Por isso que o Jordan Peterson, e é verdade, mostra que as lagostas, né, que tem 150 milhões de anos, ou seja, quer dizer o seguinte, tem traço em mim e você que existe há milhões de anos. Sim. É isso? Teoricamente, somos oriundos da mesma... eram unicelulares, né? Isso. Então, ele evoluiu daquela... Você pega uma lagosta, célula. ela tem comportamentos que estão na gente. O que nós ganhamos de presente, você pode dizer, foi a nossa razão, que só tem 500 mil anos. A razão que é o controle ali, né? Que a analogia é o seguinte, é como se fosse um guia sentado no elefante. Uhum. O guia é a nossa razão. O elefante é o cérebro primitivo. E proporcionalmente deve ser mais ou menos isso também. É exatamente isso. Então, para você ter uma ideia, o cérebro nosso ele é capaz de absorver 11 milhões de bits de informação por segundo. Uhum. Você fala, como assim? Todos os sons que estão aqui à nossa volta, todos os pixels imagens de luz, está tudo entrando. Você não tem consciência. Não. Nós temos a consciência de 40 bits. A consciência ela pertence a uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, que está aqui atrás, que é o que nos torna únicos. Diferencia do resto dos animais. Lembrando que eu acredito que a gente tenha uma dimensão intangível da consciência, que é o nosso espírito. Perfeito? Uhum. Mas o córtex pré-frontal, por isso que o ser humano é o único animal do planeta Terra que tem testa. Você pode olhar que ninguém tem testa. Assim, ó. Macaco não tem testa, cavalo não tem testa, elefante não tem testa, ninguém tem testa. Faz todo sentido. Porque a testa foi, essa protusão cresceram. O cérebro cresceu e o crânio foi junto. E aqui que está o que nos torna únicos, fisicamente, né? Além disso, tem uma mão, né? Só nós temos mão. Todos os animais têm uma pata. A diferença é que uma mão faz isso aqui, ó. Oposição de polegar com todos os dedos, pensamento. Você fala assim, e daí? E daí que é o seguinte, o que adianta ter uma ideia brilhante se você não tiver uma mão para operá-la? Dizem que os golfinhos são muito inteligentes. Eles têm barbatana. O que eles fazem com aquilo? Nada. Ou seja, nada. É adaptado, né? Adaptado no meio dele, né? Ele nada. Ele fica nadando. Pode ser muito inteligente, mas não tem mão, não tem como criar, colocar, né? Tornar concreto o que passou dentro da sua cabeça. Então por isso que é tão difícil de controlar. Então nós temos, só para a gente resumir, nós temos emoções de alta ou baixa energia. Uhum. Agradável ou desagradável. O tempo todo a gente está passando por isso. Então né? nós temos alta energia agradável. Eu estou entusiasmado, alegre, né? Me sentindo desafiado, né? Baixa agradável. Eu estou tranquilo, estou sereno, estou relaxado. A gente deveria viver a vida assim. Daqui para lá, tá? Relaxa, recupera.
igual o nadador. Uma abraçada, uma respirada, uma abraçada, respirada. Equilibrado. O que mata não é o excesso de trabalho, é a falta de descanso. Se você chegou até aqui, isso demonstra que está verdadeiramente comprometido em buscar melhorias para a sua vida. Imagine começar a realizar de forma correta e científica algumas mudanças que podem levar a sua vida para um outro nível. No meu treinamento Neuroprodutividade, eu vou te ajudar a superar a procrastinação, a desmotivação e a falta de foco que podem estar te impedindo de alcançar seus objetivos. Neuroprodutividade não é apenas mais um curso online, é o resultado de anos de estudo e prática com meus pacientes e com mais de 55 mil alunos. Neuroprodutividade é para quem deseja não apenas sonhar, mas também realizar. Se sentiu que o conteúdo deste vídeo ressoou com você, eu posso te assegurar que se tornar meu aluno é o seu próximo grande passo. Confira as condições especiais de matrícula no link que está na descrição deste vídeo.